escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Boa noite, queridos irmãos. Como é bom estarmos mais uma vez em culto ao Senhor, e nesse culto que nós dedicamos um tempo maior para falarmos com o Senhor, orarmos, colocarmos nossos pedidos de uma forma um pouco mais específica e também as nossas gratidões. Eu quero começar orando, tendo essa palavra de oração inicial. Como foi bom ouvirmos esse versículo recitado aí pela família dos irmãos Fabiano e Nayane. Deus tem sido bondoso para com as nossas famílias, irmãos. Eu quero orar agora com os irmãos. Pai querido, muito obrigado, porque Tu tens cuidado de nós, tens sustentado e tem nos dado a possibilidade de realizarmos mais esse culto de oração. Obrigado, ó Deus, por essa graça que nós temos de Ti. E nos ajude, ó Deus, para que possamos Te oferecer aquilo que de melhor nós somos e temos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, um hino que não é do cantor cristão, é o hino de número 25 do Inário para o Culto Cristão, mas eu acredito que bem conhecido pela igreja. Tu és fiel, Senhor. Vamos louvar o Senhor e vamos declarar com muita firmeza essa confiança que nós temos para com o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Tu
tu és mais segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir aqui doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Irmãos, agora eu gostaria que nós estivéssemos orando, investindo um tempo maior de oração por alguns pedidos que chegaram até mim pelos grupos da igreja e também pelos contatos telefônicos. Nós vamos orar como oramos sempre pelos doentes da igreja, né? Irmã Dora, para que possa se restabelecer bem. A irmã Janaína está lá no Rio de Janeiro, está lá um tempo lá com a sua irmã e se cuidando, se recuperando de uma cirurgia e se preparando também para 2 outras cirurgias. Vamos lembrar da irmã Anacleta, e lembrando da irmã Anacleta, vamos também lembrar de todos aqueles irmãos que já têm uma certa idade na nossa igreja e quando chega esse período de frio, sofrem bastante, né? Com dores que surgem. Também não precisa ter muita idade para isso, não. Eu sei bem o que eu estou falando. Mas a irmã Anacleta, vamos lembrar dela, e também outros irmãos idosos da nossa igreja. A irmã Marilda, na continuação da sua recuperação e também pelos exames e acompanhamentos que ela vai fazer ao longo de um bom tempo. A irmã Lourdes também, mesma coisa, ela vai continuar fazendo um acompanhamento durante um bom tempo, isso é de praxe. Vamos lembrar dessas irmãs, vamos lembrar também de alguns outros pedidos que chegaram até nós, não é? Também relacionados à saúde, relacionados à família, muitos agradecimentos. Graças a Deus o Senhor tem sido muito bondoso e a nossa igreja e as pessoas que eu tenho feito contato, principalmente por telefone, têm reconhecido isso. Então, quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a estar orando, me acompanhando aqui nessa oração que eu gostaria de fazer, irmãos. Então, vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos. Essa é a melhor expressão. Eu usar uma outra, mas essa resume tudo aquilo que está no meu coração. Nós te adoramos, ó Pai, em todo o tempo. Nós te pedimos, sim, mas nós te adoramos em todo o tempo. E até quando pedimos, nós estamos adorando, entendemos dessa forma. Essa é a forma como nós manifestamos, através dos nossos pedidos, a nossa confiança e também o nosso reconhecimento de que Tu tens todo o poder e em Ti podemos estar seguros. E por Tu teres todo o poder, Tu podes nos ajudar e nos abençoar nas diversas dificuldades que a vida nos apresenta. Nós colocamos, ó Deus, a vida da irmã Dora, na sua recuperação, na sua saúde, o seu pleno restabelecimento, a irmã Janaína também, nas suas lutas e dificuldades. Ó Pai, eu peço que Tu abençoes também na preparação para uma nova cirurgia, cuide dela, ó Deus. A irmã Anacleta, e conforme eu falei, todos os irmãos idosos da igreja que com esse tempo sofrem com muitas dores.
ajude, ó Deus, venha ajudar, venha socorrer, venha amparar, diminuir, ó Pai, essas dores que acontecem, ó Pai. Nós pedimos misericórdia também nesse aspecto. Da mesma forma, ó Deus, pedimos pela irmã Marilda, irmã Lourdes, ó Pai, que passarão um bom tempo aí de acompanhamento, farão alguns exames. Ó Senhor, abençoe, esteja acompanhando também essas servas, ó Deus, nessas dificuldades. Senhor, eu peço, ó Deus, pela família da irmã Alcilene, pelo Otto, ó Pai, que fez 1 mês de vida. Senhor, muito obrigado por essa criança, pela bênção que tu destes a essa família, ó Pai. Também pedimos, ó Pai, pela situação do momento que estamos vivendo. Ó Senhor, venha cuidar de nós. Também, ó Deus, eu lembro da Alzileia, irmã da irmã Odileia, que está afastada, em isolamento, em observação devido ao Covid-19. Ó Deus, esteja abençoando a Alzileia. Também o Samuel, cuide, ó Pai, da saúde, todos os preparativos para o tratamento que Samuel precisa fazer. Tome, ó Deus, essas pessoas em tuas mãos, em teus braços, essa família, ó Deus, debaixo dos teus cuidados, ó Pai. Também, ó Deus, eu quero agradecer juntamente com a irmã Alenice pelo socorro que tu tens nos dado, pelo cuidado. Nós reconhecemos isso, ó Pai. Colocamos diante de ti, ó Deus, os estudos da Bia. Ajude, ó Deus, o seu preparo nessas dificuldades que surgem devido ao estudo online, que ela possa vencer bem esse tempo. Também os estudos que os adolescentes e ela, consequentemente, também fazem, os estudos bíblicos, os estudos que os jovens fazem também. Senhor, que em tudo isso essa irmã esteja passando e aproveitando bem esse processo de formação que tu tens para a vida dela. Abençoe que ela possa ter sucesso tanto nos estudos lá na escola, quanto nos estudos bíblicos, ó Pai. Tome, ó Deus, essa vida sob os seus cuidados. Quero te agradecer, ó Deus, também pela saúde da família da irmã Ângela e também pelo teu cuidado em meio a essa doença que o irmão Ananias tem expressado também, esse agradecimento. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque a irmã Ângela também agradece pela saúde da família, o irmão Ananias também agradece pelo cuidado nesse tempo, e também, ó Deus, eu venho pedir pelo patrão do irmão Ananias, que ele tenha sabedoria, que haja discernimento, de tal forma que ele saiba lidar com esse tempo de tanta dificuldade. São pessoas que trabalham com prestação de serviço, ó Pai, quantas pessoas estão sofrendo nesse tempo. Ó Deus, venha abençoar, venha cuidar, venha dar o sustento necessário, ó Pai. Peço, ó Deus, pelas crianças da nossa igreja, irmã Carol, compartilhe esse pedido, que elas possam permanecer firmes em Ti, ó Deus, e também, ó Deus, continuarem confiantes em Ti, amparados na Tua graça e no Teu cuidado, que essa confiança possa se mostrar firme em meio a esse tempo de dificuldades, ó Pai. Também, ó Deus, venho colocar a vida de todos aqueles que ministram, ó Pai, às crianças na Tua igreja através do ministério infantil. Senhor, venha ajudar, venha capacitar, venha ajudá-los a vencer as dificuldades que muitas vezes encontram, ó Pai, para realizarem esse importante trabalho na vida das nossas crianças e na vida também daquelas crianças que de vez em quando visitam a nossa igreja e são alcançadas por esse trabalho. Ó Deus, venha abençoar esse trabalho tão importante, feito na nossa igreja, ó Pai. Também a irmã Charlene agradece a Deus pelo sustento, pelo cuidado. O irmão Charles também compartilha por esse pedido. Ele pede também, ó Deus, pela gestão do nosso país. Senhor, nós clamamos pelas nossas autoridades. A cada dia uma situação diferente, conflituosa, num momento tão complicado para a nação. Ó Deus, tome rumo,
Tome essa situação em tuas mãos, dê o rumo certo a esse povo, ó Pai. Venha tratar dessas consciências para que questões secundárias sejam deixadas para depois que esse tempo de crise estiver superado. Ó Senhor, vem ajudar também aqueles que vão orientar a recuperação econômica do nosso país, a recuperação da saúde do nosso país. Que tudo seja feito, ó Deus, para o bem do nosso povo. Colocamos, ó Deus, o presidente em tuas mãos, irmão Charles bem lembra disso, também a sua família, venha cuidar desse homem que tem um enorme peso sobre os seus ombros nesse momento, independente, ó Deus, de qualquer cor doutrinária que tenhamos como crentes em Cristo Jesus. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Também, ó Deus, oro pelo nosso governador, pelo nosso prefeito. Ó Deus, venha abençoar esses homens, que eles possam ter uma administração feliz, tomar decisões sábias, ó Deus, em prol do nosso povo. Senhor, eu peço, ó Deus, pela Diva, prima da Rosa, ó Pai. Ó Deus, venha ajudar, ó Deus, essa senhora que também vai passar por uma cirurgia. Ó Deus, que o teu cuidado seja sobre essa vida. Te agradecemos, ó Deus, juntamente com a irmã Jane, porque o seu filho Marcelo voltou a trabalhar, plenamente recuperado da Covid-19. Muito obrigado, ó Deus, por essa graça, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pelo Luiz Mateus, juntamente com a irmã Vânia, que infelizmente teve que ser internado de novo no Rio de Janeiro. Esse garoto de 12 anos que tem sofrido bastante com problemas na sua saúde, ó Pai, venha cuidar desse jovenzinho. Ajude, ó Pai, as famílias a tomarem decisões sábias no tratamento da saúde desse jovem, ó Pai. Ajude, ó Deus, a se recuperar mais uma vez dessa crise que ele está tendo, ó Pai. Também, ó Deus, eu peço pela Radassa, a irmã Genaína está lembrando dela, ó Deus, que está lá, continua internada na UTI infantil, e os exames da Covid-19 que foram feitos lá, daqueles bebezinhos, foi constatado como positivo seu exame para o Covid-19, ó Deus, venha ajudar para o coronavírus, ó Pai. Foi constatado positivo para o coronavírus, que ele estaria com a Covid-19. Ó Deus, venha abençoar, que ele se recupere também, que nenhuma daquelas crianças seja afetada, e também a Radassa, que nasceu prematura. Ó Deus, venha abençoar nosso povo. Lembro aqui do pastor Josué e da Kátia, que estão com a Covid-19 também. Ajude-os, ó Deus, já foi constatado pneumonia devido ao Covid-19. Senhor, ajude-os, ó Deus, a se recuperarem da sua saúde. Ó Deus, venha abençoá-los também nesse tempo de tratamento que eles farão. Senhor, nós colocamos o nosso povo, os membros da Igreja Batista em Nova Suíça. Senhor, venha com a tua mão, por favor, protetora, amparar a nossa gente. Isso nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor com um cântico que começa com uma pergunta: para onde iremos nós? E a resposta nós já sabemos, e foi dada pelos discípulos: só tu tens a palavra de vida eterna. E vocês falaram com Jesus. Então Jesus é o melhor lugar para onde podemos ir. Então vamos louvar ao Senhor juntamente com os irmãos do Ministério de Louvor da nossa igreja. Só tu tens a vida eterna.
Irmãos, hoje nós continuaremos a ser conduzidos pelo irmão Gabriel num estudo muito importante na vida da igreja. Nós já fizemos esse estudo em EBD, mas é sempre importante nós retomarmos princípios tão relevantes para a vida de uma igreja. Eu tenho orado, irmãos, para que a nossa membresia seja uma membresia restaurada, e tenho orado também para que membresias de outras igrejas da nossa cidade também sejam membresias restauradas. Esse é um dos aspectos que nós estudamos e que nós vamos estudar ainda de uma igreja saudável. Vamos ser abençoados por Deus e orientados por Deus através da vida do irmão Gabriel nesse momento, com esse estudo tão importante para nós. Boa noite, meus amados irmãos. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez, podendo falar acerca da palavra do Senhor, não é? E podemos também, assim, aprendermos um pouquinho mais a respeito da sua palavra e também do que é uma igreja saudável, já que é o tema que nós temos tratado em algumas quartas-feiras, e é um tema muito importante, né? Como que nós temos aprendido com isso. E esse é o livro que nós estamos estudando, o que é uma igreja saudável. Acredito que esteja ao contrário aí na filmagem, mas ele é do Mark Dever e ele fala a respeito do que é uma igreja saudável, um livro excelente, e aqueles que gostam de ler e gostam de comprar livros, é um livro excelente para se ler, ok? Nós estamos falando acerca disso e nós vamos continuar, e se Deus assim permitir, concluir o assunto falado da última quarta-feira, que é o que é uma igreja saudável, tratando o tema o que uma igreja deve almejar ser. E aí essa pergunta retórica já nos diz ser saudável. Esse é o tema que nós estamos trabalhando, e se Deus assim permitir, vamos concluir hoje. Mas antes disso, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus e pedir que Deus esteja nos abençoando nesse estudo, que possamos aprender e melhorar, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus e sermos mais santos como Ele é, né? Nos aproximarmos mais desse Deus. Vamos lá? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, meu Pai, por esse estudo no qual estamos aqui estudando nessa quarta-feira. Tem misericórdia de minha vida, meu Pai, teu servo, que tem se dedicado e se empenhado ao falar da tua palavra, ser cada vez mais semelhante a Cristo Jesus, Senhor, no meu agir, no meu viver. Perdoe-me, Senhor, pelas minhas falhas. Da mesma forma, peço pelos meus irmãos que estão ouvindo acerca da tua palavra, Senhor, e que eles tenham um coração quebrantado, meu Pai, e ouvidos, Senhor, dispostos a ouvir, e também da mesma forma que eles estejam, meu Pai, dispostos a assimilar a tua palavra e aplicar a tua palavra na vida deles. Muito obrigado, Senhor. Use-me, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, que te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador. Amém. Meus irmãos, nós falamos acerca desse assunto, tratamos acerca desse assunto no último estudo, e nós percorremos um pouquinho a respeito da vida familiar, de como que uma família saudável ela é, acerca do corpo humano. Nós tratamos um pouquinho disso, de como é o crescimento natural do corpo humano e de forma que representa um corpo saudável. Também falamos acerca do enredo histórico, um enredo bíblico, de como Deus quer anunciar a sua glória, anunciar a sua vontade às nações e assim ser glorificado por meio de pessoas que se arrependem dos seus pecados. E aí nós começamos com a criação, onde nós vemos que a planta ela é gerada conforme a sua espécie, outra planta, e até citei a boboreira. Algumas pessoas até brincaram comigo, mas a boboreira existe? Aí pesquisar na internet, existe esse fruto. Então a boboreira, e aí vai gerar outra.
não gera outra fruta a não ser essa já designada. Da mesma forma, um pinheiro cresce-se outro pinheiro, e assim por diante. Então, o homem, é interessante que a criação do homem, ele representa não a si próprio como um homem, a sua própria imagem. Eu não represento a mim mesmo, mas nós temos a graça de sermos feitos conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós, quando nascemos, somos reproduzidos, nós refletimos algo maior. Isso é muito legal. Nós somos criados para a glória de Deus e refletimos essa imagem. Mas infelizmente, como nós estamos somente trazendo uma lembrança, o homem pecou, que é o segundo ponto, a queda. O homem pecou contra Deus e ele buscou refletir o seu próprio governo. O homem tenta refletir, tenta de alguma forma mostrar que ele é autossuficiente. E isso nós vemos durante nossa vida. Quantas pessoas à sua volta, elas tentam ao máximo mostrar sua independência. É um problema sério, as pessoas tentam ser sempre independentes. Eu consigo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não buscam um Senhor auxílio, não buscam ser dependentes dele. A melhor coisa que possamos fazer é ser dependente do próprio Deus, no Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder. E aí nós vimos que um homem pecou. Da mesma forma, nós também estudamos acerca de Israel, onde em Israel Deus busca formar para si um povo. Ele forma para si um povo. E esse povo, ele não faz o que Deus quer que faça. Um povo que era para refletir o seu caráter, a sua divindade. Estou só consertando a câmera aqui para que foque mais e não fique mostrando a cama, essas coisas assim. Mas vamos lá. Ele formou para si um povo, onde esse povo que deveria refletir a divindade desse Deus, um Deus que governa, que tem todo o poder, e assim anunciar que há um Deus que salva. É interessante nós observarmos isso com Jonas. Jonas, mesmo não indo pregar em Nínive, quando vai pregar, ele faz de qualquer forma, digamos assim, e o povo se arrepende, e ali há um povo que é salvo pela graça de Deus, através da fé, mostrando que o que Deus quer é que a mensagem seja anunciada. Há um Deus salvador, há um Deus verdadeiro. Não é árvore, não é pessoas, é um Deus verdadeiro que existe, que tem todo o poder. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, misericordioso, gracioso. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. E aí, Israel não cumpriu o seu propósito. Por fim, nós vamos concluindo o estudo hoje. Nós vamos falar a respeito de Cristo, a igreja e a glória. E aí vamos começar com Cristo. Como pode-se observar aí no slide, aprendemos que o homem não consegue refletir plenamente a imagem de Deus. Por causa do pecado, o homem não reflete plenamente a imagem de Deus. Um homem é pecador, o homem não agrada a Deus, o homem não consegue refletir de forma plena. O seu reflexo, o seu espelho, ele reflete uma imagem distorcida, suja, arranhada, quebrada, por causa do nosso pecado. Deus, ele é santo, 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 assim como diz Isaías, e nós somos pecadores, dignos da condenação eterna. Por isso que o homem não consegue refletir de forma plena. Somente o próprio Deus pode fazer isso de forma plena. Além do mais, ele é o único que pode nos livrar da escravidão do pecado. Meu caro amigo, meu caro irmão, entenda em sua mente que a única pessoa que pode te salvar da escravidão do pecado é Deus, é o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há outro meio. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, que todos gostem de você, mas se não tiver Cristo na sua vida, você não tem nada. Sua condenação está a um passo. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer te dar vida, vida em abundância. Ele quer que você tenha algo a mais, que é o principal na sua vida:
Deus quer que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O homem, a todo momento, ao percorrer toda a história, nós vemos que o homem é digno de condenação. Quando olhamos para a nossa vida, nós vemos: sou digno de condenação. Mesmo fazendo, às vezes, muitas boas obras, eu sou digno de condenação, porque eu sou pecador, eu não agrado a Deus. Cometo tantos e tantos pecados. Efésios 2, se não me engano, no versículo 10, fala que nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, ser feito filho de Deus, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o que me é designado como um crente saudável é fazer as boas obras. É amar o meu irmão, é perdoar o meu irmão, é caminhar com o meu irmão, é auxiliar o meu irmão, é fazer o bem. É isso que Deus espera dos que creem. Porque se ele não faz isso, é porque ele na verdade não crê. Nós conhecemos a árvore por seu fruto. E qual é o fruto que você tem dado, não é? Vamos continuar? Prosseguir? Por esse motivo, Jesus nasceu em semelhança de homem. Nós vemos em Filipenses 2, versículo 7. E aí o texto está tratando acerca... é muito interessante esse texto porque ele fala, olha só, tende por mesmo motivo o que Jesus fez por nós, que mesmo sendo Deus, humilhou-se, se tornando imagem de servo, imagem de homem. E humilhou-se mais ainda até morte de cruz, não é? Filipenses 2, versículo 5. Vamos abrir, vamos ler? Filipenses 2, versículo 7, perdão. E assim diz: mas a si mesmo de nenhuma reputação, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se a semelhança de homens. E achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus se humilhou à forma de um homem, se humilhou morrendo a morte mais vergonhosa, mas para que isso nos pudesse dar vida. E sendo assim, Deus o exaltou soberanamente. Exaltou de forma que seu nome é acima de todo nome. Ele está acima de qualquer um. E para que assim todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, mas para um motivo: para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Jesus Cristo se tornou homem, se fez em forma de um homem, para que nós pudéssemos hoje ter vida. Ele pagou o preço necessário. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Ele fez o que Adão não fez, resistiu à tentação de Satanás. Mateus 4, versículo 4. E nós vemos isso quando Jesus está naquele embate com Satanás a todo momento tentando, e Jesus respondendo com já outras passagens bíblicas, e Satanás vendo que não há o que fazer mais, Jesus não vai cair. Ele nos mostra a diferença de Adão, nos mostra a diferença dele para conosco, onde nós revelamos o nosso estado pecaminoso de Deus, e ele revela o seu estado de santidade, e mostrando: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não tenho pecado, sou o Cordeiro puro, limpo. Esse Jesus Cristo não caiu como Adão caiu, como nós caímos. Ele fez o que Israel não fez. João 6, 28, João 6, 38, João 12, 49, para nós ganharmos um pouco de tempo, mas aconselho os irmãos a lerem. O texto ali está tratando que Jesus, os judeus estavam procurando Jesus e foram até Cafarnaum, e aí, procurando Jesus fala: olha só, vocês só estão procurando sinais. E aí eles até, em embate com Jesus, falam: mas Moisés nos deu um sinal, e do sinal caiu o maná, que, digamos, de certa forma, alimentava o povo, salvava o povo, né, da morte, porque eles eram alimentados. E aí Jesus fala que ele é o pão da vida.
Ele é o verdadeiro pão, aquele que pode nos dar vida, vida eterna. Mas ele fala, vocês não creem nisso. E aí no capítulo 12, versículo 49 de João, quero convidar vocês a lerem, diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus Cristo não veio pronunciar palavras próprias, ele veio dizer o que Deus mandou que ele dissesse. Ele veio anunciar a vontade do próprio Pai. Ele quer salvar pecadores, ele quer salvar a mim e a você. Uma igreja que deve almejar ser saudável, o primeiro passo que ela deve entender é que ela não é digna de salvação a não ser por Cristo Jesus. Que Ele nos dá vida e que nós hoje, por sermos igreja, é só graças a Ele. Nós somos o seu corpo, graças ao que Ele fez por nós. Ter derramado seu sangue puro na cruz do Calvário por nós. Ele cumpriu o que Israel não fez. E aí, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos feitos a nova Israel, o novo povo de Deus. Aquele que é de fato redimido pelo sangue de Cristo. Povo salvo verdadeiramente. Os slides continuam e ele diz assim: ele vivenciou de forma plena a imagem do Pai. João 14, 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, me mostras o Pai? Porque aí Jesus está falando acerca de já estar preparando um novo lugar, né? Que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe vira e fala, mas mostra-nos o Pai. E aí Jesus o embate com outra pergunta: poxa, eu estou tanto tempo com vocês e você não consegue perceber que quem me vê a mim, me vê o Pai? De forma que, como que Jesus reflete de forma plena a imagem de Deus? Colossenses, o próximo slide que nós vamos ver, a próxima escrita do slide que nós vamos ver, está ali. Ele, como dito por Paulo, a imagem invisível do Deus invisível. Colossenses 1,15. O texto de Colossenses vem trazer a supremacia de Cristo, que Cristo sustenta todas as coisas, está acima de todas as coisas. E ele vem apresentar, olha só, você quer ver o Pai? Olha só, é Jesus. Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a forma plena da expressão da vontade de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. O que é dito em Hebreus 1,3. Ele também foi dito como o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Por que eu posso acreditar em Cristo? Porque ele é a expressão exata, ele é a imagem visível do Deus invisível. Porque quem vê a Ele, vê ao Pai. Vale a pena acreditar. O homem foi criado perfeito, caiu. Israel não revelou a vontade de Deus, não refletiu o que Deus esperava que fosse sido feito pelo povo, porque eles não pregaram, não anunciaram que é um Deus salvador. Veio Jesus Cristo anunciar a mensagem de salvação, revelar o nosso pecado e morrer por nós para que nós pudéssemos ter vida e vida abundância. E esse Cristo é o próprio Deus. Ele reflete a pessoa de Deus de forma plena. Ele vivenciou de forma plena a imagem de Deus. Ele, como dito por Paulo, é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória do Pai, a glória e a expressão exata de seu ser. Esse Cristo é maravilhoso. E ele deixou a glória e se humilhou para morrer por nós pecadores. Quando nós olhamos o enredo bíblico, nós vemos que na verdade esse sempre foi o propósito. Deus ser glorificado através de um povo redimido, comprado, justificado, não pelas obras que eles fazem, não por acharem ser bons, mas por Cristo Jesus. Ou seja, Deus, Ele próprio nos salva pela sua própria vontade. Nós devemos somente nos submeter a esse Deus e dizer: Senhor, somente Tu pode nos dar as palavras de vida eterna. Esse Jesus não somente refletiu a gloriosa santidade de Deus por meio da obediência,
a obediência à lei, mas também demonstrou a gloriosa misericórdia e amor de Deus. Ao morrer na cruz em favor dos pecadores, sofrendo a penalidade da culpa que eles mereciam. João 17, de 1 a 3, esse texto é fabuloso, onde Jesus olha para o céu, versículo 1 diz isso, que ele levanta os seus olhos ao céu e diz: Pai, glorifica-me a mim para que teu nome seja glorificado, ou seja, Pai, está no meu tempo que eu realmente venha morrer para que teu nome seja glorificado em cumprimento à tua palavra, que eu necessitaria pagar o preço devido, que precisaria ser pago o preço devido para que a tua ira fosse cancelada, fosse satisfeita, melhor dizendo, fosse satisfeita. E para isso estou aqui, Pai, para cumprir a tua palavra e teu nome seja glorificado, para formar assim um povo, o que nós vamos falar logo mais. Pai, por isso, cumpra a tua palavra, que nós sejamos, que teu nome seja glorificado por meio do cumprimento da tua palavra. Cumpra, Senhor, a tua palavra. Eu imagino nesse momento como que foi lindo Jesus podendo se submeter à vontade do Pai ao dizer: olha só, cumpra simplesmente tua palavra. Estou aqui somente para isso. Para que a glória não seja a minha, não, para que seja a sua. Esse sacrifício substitutivo de Cristo é o que todo o Antigo Testamento revelava. Toda a história do Antigo Testamento está mostrando que um homem pecador que necessita de um Salvador, que esse Salvador não são os animais, senão eles não precisariam sacrificar todos os anos. Precisaria de um sacrifício substitutivo perfeito, que seria completo. Nós vemos um animal morto para cobrir a nudez de Adão e Eva, com Abraão e Isaac. Como que Deus salvou Isaac, né? Com aquele animal preso nas plantas, nos arbustos. José, o filho que foi sacrificado, não é? Tornando-se tempo depois o mediador para a nação. Deus salvando todos os povos por meio de um homem que foi dado como morto, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra e ele foi o mediador. Ele que deu a possibilidade de que, por meio da revelação de Deus e do cuidado de Deus, todas as nações fossem de certa forma cuidadas pelo próprio Deus. E olha que eles eram pecadores, mas Deus cuida. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E assim, da mesma forma, ele cuidou da família de José. A futura, e dali, na verdade, desde Abraão, já prometida como o povo do Senhor, nação eleita. As pessoas de Israel que passaram o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas, lembra disso? Na saída do Egito, que eles tinham que passar o sangue do cordeiro na porta de suas casas, para que o anjo da morte não pegasse os seus primogênitos. Aquilo era para Israel também. Eles ali, era já o momento de demonstrar que eles precisariam de um sacrifício e que eles precisariam confiar nesse sacrifício, se submeter a esse sacrifício, submeter à vontade de Deus. Assim é o que Cristo faz. Ele é o Cordeiro Santo que é morto e passado, aspergido, não importa, de forma que nós possamos entender que somos salvos pela graça de Deus. As famílias israelitas que traziam suas ofertas ao átrio do templo, sempre sacrificando em favor do perdão dos seus pecados. Cristo, também na promessa dita por Deus através de Isaías 53, 5. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Isaías 53, 5. Eu amo esse texto, acho ele lindo. Isaías 53, versículo 5. Por mais que comece do capítulo 52, a partir do versículo 13, vamos ler só o versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe até uma música do Projeto Sola que eles cantam a respeito de Isaías 53, um louvor a Deus por meio da sua própria palavra, e é citada essas palavras aqui, que palavras lindas.
que por causa das suas feridas nós somos sarados, por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. Que grande amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Ao ponto de entregar seu único filho para morrer por nós, pecadores, para que nós assim pudéssemos ter vida e vida em abundância, e assim glorificássemos pelo cumprimento de sua palavra. Tudo isso que nós falamos acerca do sacrifício, aponta para Jesus, que foi à cruz como cordeiro sacrificial de Deus. E aí eu não sei a definição sacrificial, sacrificial, pesquisei na internet, os dois dão de certa forma o mesmo entendimento, mas cordeiro sacrificial de Deus, ele foi à cruz para estabelecer esta nova aliança no seu sangue. Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 20, 22, 20, 1 Coríntios 11, 25, que está falando a respeito da última ceia, né? E é interessante que as alianças eram feitas através do sangue, né? E Jesus Cristo pagou com o seu sangue na cruz, o sangue perfeito do Cordeiro Imaculado, que nos traz esperança, que nos traz vida, que nos dá esperança, que nos dá a certeza que há salvação em Cristo Jesus. Que grande amor é esse? Tudo isso, tudo no Antigo Testamento apontava para esse Cristo que necessitaria de um sacrifício que fosse pleno, perfeito, que saciasse plenamente a ira de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 25, Paulo está lá relatando a igreja de Corinto a respeito da ceia, né, de que eles eram egoístas, e aí cada um comia do seu, não se importava com os outros. Ele está tratando esse pecado que há na igreja de Corinto. Eu até falei isso em um culto de quarta-feira, falei que a igreja de Corinto, o livro de Corinto nos mostra o exemplo de como não deve ser a igreja do Senhor, de como não deve ser a igreja. E aí é interessante que Paulo começa a dizer que Jesus, que ele recebeu do Senhor, e isso ele os anuncia, que Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão, e tendo dado graça, tomou do pão, e disse, comei isto, e que isso é parte do meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E aí o texto continua semelhantemente também, depois, tomou do cálice, e disse, este é o meu sangue, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que participassem da ceia do Senhor, deveriam lembrar do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado na cruz do Calvário para a nossa remissão dos nossos pecados. É isso que Jesus Cristo fez por nós. E aí, graças a esse sacrifício, nós fomos feitos, a todos aqueles que creem, são feitos parte do corpo do Senhor, igreja. No slide aí nós vemos um templo, um salão de culto, e aí só foi uma mera figuração. A igreja do Senhor não é um salão de culto, não é um templo. A igreja somos nós. Nós estamos isolados, cada um em suas casas, e não é por causa disso que nós deixamos de ser igreja. Pelo contrário, temos a nossa forma de igreja do Senhor, nos preocupando uns com os outros, participando desse culto ao Senhor. O que está sendo dito aqui, o que foi cantado antes, é parte do culto ao Senhor. Então permanecemos igrejas independente de estar no salão social ou não. Graças a Deus nós temos a liberdade religiosa de poder nos reunir em um lugar e poder assim cultuar o Senhor. Pode ser um dia que chegue a não podermos mais. E aí, com certeza, esse número de ditos cristãos vai minguar bastante. Mas ainda vão ter aqueles que são a igreja verdadeira do Senhor. E aí o texto nos diz aqui no slide, nós que estávamos mortos em nossos pecados, fomos vivificados quando fomos batizados na morte e na ressurreição de Cristo. Interessante que não está aí, mas Efésios capítulo 2, versículo 1 nos fala sobre isso.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que no outro tempo andais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Ou seja, todos nós éramos pecadores, fomos vivificados, estando nós mortos nos nossos pecados. Quão grande é esse amor, que graça maravilhosa, que nos traz vida, mesmo onde nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Que lindo é poder olhar esse texto e ver que Deus quer formar um povo para si, para a glória do teu santo nome. Mas aí vamos olhar os textos sugeridos, Gálatas 3, 26 e 27 e Gálatas 4, vamos lá. E assim diz a palavra do Senhor: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Ou seja, antes a lei nos servia como tutor. Exatamente, não estamos mais debaixo do tutor, ou seja, aquela pessoa que conduz, que cria a criança, ensinando as coisas, ensinando princípios para a vida, que guia a criança até o ponto dela saber se lidar sozinho. Isso era o tutor. E agora nós estamos debaixo da graça e todos aqueles que creem se tornam filhos de Deus. E é isso que ele está falando aqui, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem. Os que não creem não são filhos de Deus. Os que creem são filhos de Deus. E aí esses filhos, porque todos quanto foste batizados em Cristo, ou seja, participaram dessa morte da nossa carne, que nós fomos batizados conforme Ele, fomos mortos para os nossos pecados, como diz em Romanos 6, já vos revestis de Cristo, ou seja, nós morremos para nós mesmos e agora devemos nos revestir de Cristo, refletir plenamente a imagem desse Cristo. E aí o texto continua, Gálatas 4, 6 e 7. Porque sois filhos, então está falando para os que creem, os que são revestidos de Cristo, Deus enviou em vossos corações o Espírito do seu Filho, que clamava Abba Pai, Paizinho, que traz intimidade. Ou seja, vocês são filhos, se revestiram de Cristo, e aí Deus nos entrega o Espírito Santo, de mesma essência que o próprio Cristo, para nos consolar, nos confortar, nos ensinar acerca da sua vontade. Nos traz intimidade para com o Pai, uma clara evidência de que você é salvo, o Espírito Santo que habita em você. Assim, que já não é mais servo, não é escravo, mas é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Ou seja, nós éramos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, nós fomos feitos filhos de Deus por causa de Cristo Jesus. Nós devemos nos revestir de Cristo agora, viver como Ele. Por causa dessa vida que nós temos para com Ele, nós temos agora o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos constrange, que nos ensina, que nos faz ter esperança na volta de Cristo. E a clara evidência de uma salvação em Cristo é o Espírito Santo que habita em nós. E aí nos tornamos não mais servos, mas filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Devemos então assim manifestar o caráter, a semelhança, a imagem e a glória do Filho e do Pai. O que você tem refletido de verdade? Você é uma pessoa que reflete de forma que busca, de certa forma, então manifestar o caráter, a semelhança, a imagem, a glória do Deus e a glória do Filho e do Pai? Pense bem como está a sua vida. O que você tem feito? O slide continua. Jesus nos diz que devemos ser pacificadores. Nós, como pessoas transformadas em Cristo Jesus, não devemos mais ficar gerando contendas, mas ser pacificadores, anunciar a salvação em Cristo Jesus e termos paz com os nossos irmãos. Não é tempo mais de guerra, mas tempo de paz para com nossos irmãos em Cristo. Nós devemos amar os nossos inimigos da mesma forma que fomos amados, sendo antes inimigos.
esse talvez não seja o texto ideal para falar a respeito de amar os inimigos, porque o texto não está falando sobre isso. Existem talvez textos mais específicos, mas eu vou usar o texto e vou aplicar acerca disso, já sabendo da teologia bíblica toda, sabendo que a Bíblia já fala sobre isso. Vou ter talvez mais um cuidado em relação a citar os textos, mas o texto de Romanos 5, versículo 8 é interessante, que fala acerca de que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morrendo na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus revela o seu amor por nós, onde Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, não pessoas boas. Então, da mesma forma que nós que fomos amados, nós devemos amar, porque essa é uma evidência de que nós fomos transformados pelo amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós devemos amar os nossos inimigos, assim como nós, como éramos inimigos, fomos amados por Deus. Também nos diz que devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou, mostrando assim para o mundo como Ele é. João 13, 34 e 35 fala sobre isso, que novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Assim como Jesus Cristo vos amou, assim como a ti mesmo, e assim como Jesus nos amou, ou seja, um amor ao ponto de dar a vida pelo seu irmão. Mais uma vez eu pergunto, que amor é esse? Como que Deus é maravilhoso. Devemos amar o nosso irmão. Devemos ser assim como Jesus e o Pai são, ou seja, um. João 17, 20 a 23 nos fala acerca disso. Nessa mesma oração que a gente já falou acerca disso, Jesus na sua oração vira para o Pai e fala: Pai, que eles sejam um assim como eu sou em ti. E ele fala isso várias vezes. O desejo de Deus é que nós sejamos um, assim como Jesus Cristo é. Então, meu irmão, você quer ser uma igreja saudável, você tem que aprender a se relacionar com o seu irmão em Cristo Jesus. Se você tem alguma mágoa, se você tem alguma coisa contra ele, é momento de perdoar, de pedir perdão, de retomar o seu relacionamento, porque Deus não se agrada disso. Porque o desejo de Deus é que assim como eles, Jesus Cristo e o próprio Pai são um, nós sejamos um. Essa é uma demonstração clara de uma transformação em Cristo Jesus. Porque mesmo não merecendo, nós fomos perdoados. Mesmo sem merecer, Jesus Cristo morreu por nós. Mesmo sem o amá-lo, Ele nos amou. E nós fazemos isso só porque Ele primeiro fez por nós. E o que nós devemos fazer agora é para com o nosso irmão. É a verdadeira forma de demonstrar que somos completamente transformados em Cristo. Devemos ser perfeitos, assim como o Pai Celestial. Mateus 5, 48. Isso é muito difícil, mas é o desejo do Pai. Logicamente nós não vamos conseguir, vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, não vamos conseguir refletir de forma plena essa imagem, mas nós devemos ao máximo buscar ser santo como Ele é. Esse é o processo de santificação no qual nós vamos viver até o fim de nossa vida. A Bíblia trata sobre isso. Talvez alguns textos bíblicos vai apresentar como uma salvação, a palavra salvação. Mas pelo sentido que está o texto, está falando sobre um processo, então está falando a respeito do processo de santificação, que é clara demonstração se você é salvo ou não. Então, devemos ser perfeitos, santos como o Pai é santo. E devemos ser pescadores de homens. E que possamos fazer discípulos de todas as nações. Devemos anunciar essa mensagem a respeito desse evangelho. Filho do Rei nasceu. O Filho do Rei nasceu, ele veio trazer vida. Mateus 4, versículo 19 e Mateus 28, versículo 19. Que anunciam a respeito disso. Que possamos, de fato, anunciar a mensagem da cruz. Quer ver o propósito de Deus para a igreja? Efésios 3, de 10 a 11, nos fala acerca disso. Vamos ler. Efésios 3, de 10 a 11. E assim diz 10 e 11. Para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O texto está tratando a respeito de Paulo a se sentir agraciado por Deus, feliz em Deus por anunciar essa mensagem de salvação, essa mensagem de graça, que é refletida por causa de Cristo Jesus, que é demonstrada por causa de Cristo Jesus. O Cristo Jesus é a declaração própria de que Deus nos ama e que quer salvar um povo, através da sua graça. E aí, por causa de Cristo Jesus, o que se espera da igreja? Que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, ou seja, anuncie isso, nós devemos revelar, refletir isso. O que as pessoas ímpias devem ver em nós? Que nós somos transformados, que Deus é rico em sabedoria, ao ponto de transformar homens pecadores, de dar vida àqueles que vão viver uma morte eterna. Então, vamos voltar aos slides, estamos quase concluindo. Somente um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, tem todo o entendimento, está em todo o tempo, poderia idealizar, que sabe de todas as coisas, exatamente, que está em todo o tempo, é onipresente, perdão, que poderia idealizar uma maneira de reconciliar seu amor com a sua justiça e ao mesmo tempo salvar um povo pecaminoso. Somente um Deus que sabe de todas as coisas teria como fazer isso. Refletir o seu amor, refletir a sua justiça por meio de Cristo e ao mesmo tempo salvar um povo pecaminoso que estava alienado em um dos outros. Ou seja, por causa de Cristo Jesus, a clara evidência de que Deus ama e que Deus é justo, pagando o preço necessário ao ponto de Cristo Jesus morrer, porque se ele não fosse justo, Cristo não morreria. Então ele é justo, precisa-se de um preço que satisfaça a sua ira, e esse preço foi Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, Cordeiro Santo de Deus, seu próprio Filho, para morrer por nós, para formar assim um povo, um cristão verdadeiramente convertido, e que nesse cristão, com outro, se forme um povo. É o que Deus quer, um povo santo. E somente um Deus onisciente poderia criar uma maneira de tornar os nossos corações de pedra em corações de carne, para amá-lo e louvá-lo. Nós, pela nossa própria natureza, nunca faríamos isso. Nós seríamos levados pelas concupiscências da nossa carne. É graça de Deus, meus irmãos, é graça de Deus. Devemos louvar a Deus, porque Deus é onisciente, pôde, de alguma forma, transformar os nossos corações de carne, de pedra em carne, por causa de Cristo, logicamente, por causa de Cristo Jesus. Por isso que nós somos igreja, somos feitura sua, para assim amá-lo e adorá-lo, louvá-lo, engrandecer o seu santo nome. E aí estamos no nosso último slide para concluir, e aí é o momento da glória, não é? Refletiremos perfeitamente perfeitamente a imagem de Deus quando o contemplarmos com perfeição na glória. Só conseguiremos refletir de forma perfeita a imagem de Deus no céu, quando formos glorificados. É o último passo de tudo, que aí está lá em Apocalipse já 20, se não me engano, a partir do capítulo 20, que aí começa a falar a respeito do povo glorificado. Deus criou um homem, criou a natureza, criou os céus e a terra, e Deus criou um novo céu e nova terra, com o homem plenamente perfeito, glorificado, por causa da sua própria vontade, por causa do seu próprio amor, por causa do seu próprio feito. Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário por nós. E aí, santos como ele é santo, é o que Deus espera. Amando como ele amou. O amor não egoísta, o amor não, próprio para que eu amo mais minha mãe do que o meu amigo. O amor de igual forma, o amor pleno, perfeito, que é amor ao ponto de dar a sua vida, como assim Cristo fez por nós, o amor perfeito. Este é o amor verdadeiro. Esta é uma promessa de que nossa alma resplandecerá sobremaneira como o caráter dele, como espelhos perfeitos. Esta é a promessa para aqueles que creem, que vai ser santo como ele é santo,
Vamos poder amar como Ele amou. Vamos estar unidos com Ele, uns com os outros. E aí sim nós poderemos refletir de forma perfeita a imagem de Deus, nosso Senhor, nosso Rei. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia em nossas vidas, meus amados irmãos. Vamos orar para encerrar. Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós, como temos aprendido a respeito do que é uma igreja saudável. Auxilia-nos, Senhor, na nossa caminhada e que possamos ser mais santos como o Senhor é santo. Que possamos ser cada vez mais ser conformados à imagem de Cristo Jesus e assim refletir de forma plena a Tua imagem. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por podermos olhar um enredo bíblico e vermos que o Senhor é misericordioso, o Senhor ama. Obrigado, Senhor. Nos ajude nessa caminhada. Quebrante o coração, os corações daqueles que estão ouvindo, meu Pai, que não aceitaram a Ti como Senhor e Salvador. Acredito que esse é o momento. E para aqueles que já aceitaram, Senhor, que seja um momento de transformação, relembrando acerca do que Cristo fez por nós, de como nós somos pecadores, do valor do Seu feito e que agora nós podemos ter vida plena, vida em abundância. É isso que te peço e agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Irmãos, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, com o próximo estudo. Valeu! Irmãos, como é bom ouvir a palavra do Senhor, como é bom compreender a sua vontade para a vida da nossa igreja. Cabe a nós sermos fiéis a tudo aquilo que Ele tem nos ensinado através da sua palavra. Eu acredito que nenhum membro da Igreja Batista em Nova Suíça poderá chegar diante de Deus e dizer: olha, eu nunca ouvi falar de tal coisa, nunca foi me ensinado isso, nunca foi abordada essa questão, ou nunca foi me mostrado que o caminho bíblico era esse. Essa é a nossa preocupação, essa é a minha preocupação como pastor da igreja, mas também essa é a preocupação dos vários líderes da nossa igreja, os professores que ministram também na escola bíblica dominical. Ensinar a palavra do Senhor. Eu sei que isso é usado de forma errada, porque não é essa a ideia, mas é sempre bom lembrar daquele versículo que está sendo citado muito ultimamente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, nesse versículo, a verdade é Cristo. O que pode libertar alguém não é qualquer verdade. O que vai libertar alguém é o conhecimento de Cristo. E o que nós propiciamos através dos estudos bíblicos, das pregações que fazemos, é o conhecimento de Cristo. E o que compete a você e a mim é estarmos com os ouvidos abertos, com os corações sensíveis, para, ao ouvirmos a palavra do Senhor, dissermos: eu entendo, e assim, e dessa forma é que eu vou proceder. Eu quero orar mais uma vez, irmãos, encerrando o nosso culto dessa noite. Eu acredito que você deve ter um lanchinho gostoso aí, preparado para depois do culto, né? Então, aproveite esse momento para ter também esse tempo aí de degustação. Se você está entre família, ou sozinho, quer dizer, sozinho nunca estamos, né? Mas de uma forma ou de outra, Deus está com a gente e Deus vai te abençoar também nesse momento. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo que passamos aqui. Obrigado, ó Deus, porque podemos cantar louvores a Ti. Cantar louvores daquilo que nós cremos, ó Pai. O nosso louvor é a expressão da nossa fé. Os hinos que cantamos, os cânticos que cantamos, na realidade são verdadeiras orações cantadas que fazemos a Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque temos essa possibilidade também e essa oportunidade de entoarmos louvores a Ti. Obrigado porque a Tua palavra foi ensinada nessa noite. Ó Deus, que ela venha encontrar guarida nos nossos corações. Senhor, guarde o nosso povo
durante o restante dessa semana. Guarde aquele que também não é membro da igreja, mas está participando desse culto, ou então ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica e também está participando desse culto. Pai, pedimos a Deus a tua bênção e que a tua mão protetora esteja sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Até domingo, irmãos, se Deus quiser, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Que Deus os abençoe.